Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre uma das arritmias mais prevalentes, mais importantes, que é a fibrilação atrial. O contexto que nós vamos trabalhar aqui de fibrilação atrial é um contexto bem ambulatorial. Como realizar esse manejo do paciente que vem na consulta ambulatorial, tá? Ou que já tem o diagnóstico, ou que você diagnosticou na consulta com fibrilação atrial. Claro, antes de tudo, vamos revisar o eletrocardiograma do paciente com fibrilação atrial. Então, ritmo cardíaco irregular, onde nós não temos onda P, temos essas ondas Fs grosseiras com a frequência mais de 500 batimentos por minuto no átrio, e uma irregularidade do RR. Isso é eletrofibrilação atrial, que vocês já foram apresentados e já devem ter visto nos nossos mais diversos ambulatórios. Quanto à fisiopatologia da fibrilação atrial, como que o paciente pode desenvolver fibrilação atrial? Geralmente você vai ter os fatores não modificáveis, como genética, idade, quanto mais idoso, mais chance, sexo masculino. Os pacientes sedentários ou que fazem excesso de atividade física, como mais de 50 km por hora, os tabagistas, obesos, diabéticos, com apneia obstrutiva do sono, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto prévio, você vai ter a fibrose no átrio, com tecido de condução lenta, mediadores inflamatórios, que vão alterar o período refratário, encurtando o período refratário com a sobrecarga de cálcio intracelular. Isso altera a refratariedade atrial e começa a deflagrar, principalmente na região das veias pulmonares, focos ectópicos, disparando e gerando a fibrilação atrial. E vejam que essas setas elas vão e voltam, o que faz dizer o seguinte: o paciente que tem fibrilação atrial, ele gera mais fibrose, mais inflamação, gerando mais FA. É o que se fala que FA gera FA. E isso vai gerar o quê? Uma estase sanguínea, tríade de Vishon, você pode ter AVE. Uma FA de alta resposta, muito tempo sem ser tratado, pode levar a insuficiência cardíaca. Você pode aumentar o risco de infarto, embolias sistêmicas e de demência por embolizações assintomáticas do ponto de vista neurológico, porém com repercussões cognitivas, e podem ter também uma maior associação com tromboembolismo venoso. E os mecanismos? Geralmente, em 97 foi onde se descobriu que nas regiões das veias pulmonares, aqui são as esquerdas, aqui à direita, nós estamos vendo o átrio esquerdo por trás, já baseado nessa fisiopatologia, focos disparam das veias pulmonares e vem caminho do átrio, levando a circuitos de reentrada no átrio, gerando a fibrilação atrial. Então você pode ter uma fibrilação atrial bem focal, ou uma fibrilação atrial com micro e macro reentrada. Você pode ter pontos geradores de fibrilação atrial no átrio. Você pode ter vários movimentos de reentrada, múltiplas ondas, ou até alteração do epiendocárdico. Então veja como é complexo a questão dos mecanismos da fibrilação atrial. A gente fala que a fibrilação atrial é uma das arritmias mais fáceis de você diagnosticar e ao mesmo tempo mais difícil às vezes de manter esse paciente em ritmo sinusal por todos esses fatores falados no slide prévio e por todos esses mecanismos que o paciente pode ter, principalmente relacionados a essas múltiplas ondas, alterações dos gânglios parasimpáticos que estão aqui no átrio esquerdo. Então, quando você recebe um paciente e que você, no eletro dele, diagnostica uma fibrilação atrial, é muito importante você saber há quanto tempo esse paciente está em fibrilação atrial. Esse paciente está há menos de 7 dias, e mais recentemente a diretriz europeia coloca menos de 48 horas, ou seja, ele tem crises e depois melhora espontaneamente, ele tem crise, vai no pronto-socorro, é realizada uma cardioversão elétrica ou química e ele volta para sinusal, ou seja, ele é um paciente que tem episódios paroxísticos, ou ele já está há mais de 7 dias
ou necessitou de uma cardioversão elétrica, porque ele passou de 48 horas em arritmia, ou esse paciente já dura mais de um ano, que é a persistente de longa duração, ou ele está em FA, que a gente diz permanente, que é quando o paciente ele foi tentado fazer alguma intervenção, ou com remédio, ou com procedimento para deixá-lo em ritmo sinusal, e mesmo assim ele não reverteu para sinusal, permaneceu em fibrilação e foi optado por ficar em fibrilação atrial. Então isso é importante para saber qual tipo de tratamento. O tipo de tratamento para paroxístico é diferente da persistente, que é diferente da permanente. Vejamos, quando o paciente tem uma fibrilação atrial paroxística, cardioversão, droga antiarrítmica e ablação, eles vão se sobrepor, tá certo, aos pacientes que estão em FA permanente, que vão basicamente controlar a resposta ventricular, anticoagular e tratar as doenças associadas. À medida que o paciente vai ficando com muito tempo de fibrilação, a ablação e o uso de drogas antiarrítmicas vão perdendo força e esse paciente vai ficando mais só controlando a resposta ventricular da fibrilação atrial. Veja que anticoagulação é independente se é uma crise paroxística, se ela é silenciosa, se é persistente ou permanente, e o tratamento das condições associadas também. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. O paciente tem FA paroxística, agora ele está em sinusal. Por que eu tenho que anticoagular? Nós vamos ver mais lá na frente de que a anticoagulação, o risco, se o paciente tem FA paroxística, persistente ou permanente, dele ter um quadro de uma embolia sistêmica, não é baseado no tipo de fibrilação, e sim em outros scores. Vejam a importância do impacto da morbimortalidade cardiovascular da FA. Quem tem FA, você pode ter aumento de mortalidade por IC, morte súbita e AVE. 20 a 30% de todos os casos de AVE são decorrentes de fibrilação atrial. Pode gerar em torno de 10 a 40% ao ano de hospitalizações. Diminui a qualidade de vida. Você pode ter disfunção ventricular esquerda e um declínio cognitivo e demência devido à fibrilação atrial. Isso tudo para os pacientes que não são tratados. E veja que à medida que a idade passa, os pacientes vão tendo mais fibrilação atrial. A nossa população está envelhecendo. Consequentemente, vamos ter mais pacientes com fibrilação atrial. E esses pacientes não irão só para os especialistas, porque são muitos pacientes com fibrilação atrial. Então, o médico generalista ele deve, pelo menos, saber diagnosticar a fibrilação atrial, pelo menos iniciar um tratamento básico, como avaliar se tem indicação de anticoagulação, se tem indicação de só controlar o ritmo, ou se tem indicação de reverter essa arritmia. Quais são os pontos principais do tratamento? Então, primeiro, controle agudo do ritmo e da frequência. Esse paciente foi para o pronto-socorro, vai ser cardiovertido, vai dar droga antiarrítmica, só baixar a frequência cardíaca, estabilizando hemodinamicamente. Controle os fatores precipitantes. Então isso aqui é muito do médico generalista. O paciente tem FA, mas ele está controlando a hipertensão, está controlando a diabetes, foi investigado a doença coronariana, foi investigado a apneia do sono. Esse paciente está obeso, então reduzindo o risco cardiovascular, melhora da expectativa de vida, é o benefício para ele. Avalie os fenômenos tromboembólicos. Esse paciente tem indicação de anticoagulação, melhora a qualidade de vida, autonomia e funcionalidade. Avaliação da frequência cardíaca, controle os batimentos, a resposta ventricular, se ele está em FA. Isso também gera prevenção de acidente vascular encefálico. E avalie o controle dos sintomas. Eu preciso cardioverter esse paciente vai tomar droga antiarrítmica, vou indicar uma ablação, melhorar os sintomas e prevenção da função ventricular. Importante classificar os sintomas de fibrilação atrial. Ele pode ser um paciente assintomático, ele está lá em FA, vai chegar uma senhorinha de 70 anos lá no nosso ambulatório, vindo para uma consulta de rotina, hipertensa,
e lá o eletro da fibrilação atrial. A senhora tem falta de ar, tem dor no peito, desmaia, tem tontura, não sente nada, faz todas as atividades dela, não sente nada. Então ela é uma paciente assintomática, é classificado como do ERA-score modificado como 1. Ela tem algum sintoma, sofre interferência nas atividades do dia a dia, e isso vai progredindo até que interrompa suas atividades habituais, que é o ERA-score 4. Às vezes o paciente, quando entra em fibrilação atrial aguda, ele não consegue fazer mais nada, ele tem que ir direto para o pronto-socorro para reverter essa fibrilação atrial do paciente. É importante o uso da escala modificada, recomendada na prática clínica, com nível de evidência 1C. Só lembrar que os pacientes que têm crises paroxísticas de fibrilação atrial, eles têm mais palpitação, mais dispneia. Os pacientes mais crônicos, com FA permanente, ou seja, ele vive em fibrilação atrial, quando eles descompensam mais com síncope, ou com dor torácica, ou com fadiga, tá? Então, esses pacientes é importante que sejam avaliados, principalmente os idosos, se está tendo fadiga, se está tendo tontura. Isso que é importante nesses pacientes mais crônicos. Primeira coisa, se o paciente chega para você com fibrilação atrial, antes de querer reverter, controle os batimentos cardíacos. Por quê? Sabemos que os pacientes que têm uma resposta ventricular adequada, a frequência cardíaca está bem controlada, eles têm menos chance de desenvolver uma disfunção ventricular decorrente da própria arritmia, eles melhoram os sintomas. Então, se o paciente tem uma função ventricular maior que 40%, você vai poder usar um verapamil, onde o tiazem é um beta-bloqueador e a meta é manter uma frequência cardíaca menor que 110. Se não controlar, você vai adicionar digoxina para que a frequência cardíaca dele atinja menor que 110. Porque só a digoxina ela não controla a frequência cardíaca do paciente em FA no esforço, só no repouso. Agora, se o paciente tem sintomas de C a fração de ejeção menor que 40%, você pode iniciar baixas doses de beta-bloqueadores específicos para insuficiência cardíaca, como carvedilol, bisoprolol, metoprolol. E se a fração de ejeção for muito reduzida, você pode iniciar a amiodarona, mantendo sempre a meta abaixo de 110 batimentos. Se não conseguir, associa a digoxina. Cuidado, evite bradicardia nesses pacientes. A frequência é muito baixa, o paciente pode piorar dos sintomas pela própria bradicardia. Agora, esse paciente está tendo crises de fibrilação atrial, tá certo? E chega lá no consultório, no atendimento lá de ambulatório, com os elétricos dizendo: doutor, já fui 3, 4, 5 vezes no pronto-socorro com essa arritmia, mostrou elétrico, se diagnosticou a fibrilação atrial e eu vim aqui para fazer uma avaliação. E no momento o paciente está em ritmo sinusal. Então, se agora ele está em ritmo sinusal, a gente precisa dar alguma medicação para que ele não fique tendo crises de fibrilação atrial. Então, são drogas agora para manter o paciente em ritmo sinusal. Aí a gente tem que fazer algumas avaliações. Esse paciente tem alguma doença cardíaca estrutural, tá? E são episódios paroxísticos, ele pode tomar propafenona, sotalol, ou seja, ele não tem nenhuma doença cardíaca estrutural, ele pode tomar propafenona, sotalol, ou alguns pacientes forem muito jovens, não tem nenhuma comorbidade, não toma remédio nenhum, e são crises paroxísticas, a gente pode indicar a ablação por catéter. Tá? Se esse paciente tem crise de FA persistente, dura mais de 7 dias, precisou tomar choque, usou propafenona e sotalol e mesmo assim está tendo crise, ou vai para a ablação ou você pode prescrever a amiodarona. A amiodarona é uma droga bem mais potente que propafenona e sotalol, porém com efeitos colaterais que nós vamos avaliar melhor a seguir. Agora, esse paciente tem doença cardíaca estrutural.
Se ele tiver insuficiência cardíaca, a droga de escolha é a amiodarona. Se ele não tem insuficiência cardíaca, ele pode usar o sotalol. Se tem crises de FA, mesmo tomando amiodarona ou sotalol, esse paciente tem indicação de fazer ablação por catéter. Aqui, para a gente trabalhar um pouco também as drogas antiarrítmicas, amiodarona, propafenona e sotalol são as que mais são utilizadas. Então, a amiodarona é da classe 3 de Vaughan-Williams, então é um bloqueador de potássio, mas tem ação beta-bloqueadora, ação de bloqueador de cálcio, sódio, e é por isso que é uma droga tão potente. Como é que você faz? Você começa 600 mg ao dia, cada comprimido é de 200, divide em 3 doses até 10 gramas. Quando você acumular 10 gramas, você vai manter 200 mg ao dia. Cuidado com alargamento QT, disfunção tireoidiana e pneumonite. Propafenona. Você pode começar com meio comprimido, 2 vezes a 3 vezes ao dia. Você pode geralmente ter alteração do paladar e pode ter um efeito pró-arrítmico em pacientes coronarianos ou que tenham doença cardíaca estrutural. Então, nesses nós não vamos utilizar. O sotalol a gente pode fazer de 80 a 160 mg 2 vezes ao dia. Sempre bom fazer um eletro para ver se não tem prolongamento do QT e evitar utilizar em pacientes com disfunção ventricular. Só aqui em relação à amiodarona, porque como é uma droga que é muito utilizada, às vezes o paciente vai passar com você por outra coisa numa consulta ambulatorial e está lá tomando amiodarona. Então, primeiro saber por que está tomando e se ele está tomando amiodarona, pedir enzima hepática de função a cada 6 meses, função tireoidiana a cada 6 meses, eletrólise de creatinina inicial e quando indicado, um raio-x de tórax inicial e anual, uma prova de função pulmonar de preferência com a pesquisa de difusão do CO, inicial e se sintomas de dispneia inexplicada ou radiografia de tórax anormal, avaliação oftalmológica, se sintomas visuais e eletrocardiograma inicial anual, porque esse paciente pode estar com pneumonite, pode aparecer com hipotireoidismo, você pode ter impregnação na retina, mas 100% vai ter impregnação na córnea. Isso não é uma situação para suspender a amiodarona. Se o paciente tem impregnação na córnea, porém não tem nenhum sintoma visual, ele não precisa suspender a medicação. E se o paciente é refratário à medicação, você pode utilizar a ablação por catéter, onde você vai lá no ato esquerdo, isso aqui é o ato esquerdo, as veias pulmonares, ó, o apêndice aqui por trás, aqui foi uma ablação onde o esôfago estava bem na região que a gente faz a ablação, ó. Esses pontos são as cauterizações em volta das veias pulmonares, onde são os deflagradores, como a gente viu lá no comecinho, nos mecanismos de disparo da fibrilação atrial. Só sabendo que as complicações da ablação, elas são raras, mas quando são graves, fístula atrioesofágica, menos de 0,5%, mas a mortalidade é 80%, AVE menos de 1%, tamponamento cardíaco de 1 a 2%. Agora um dado muito importante, que é anticoagulação e fibrilação atrial. Novamente lembrando que 15 a 20% de todos os AVCs são atribuídos à fibrilação atrial. FA aumenta 5 vezes o risco de AVC. Sem tratamento preventivo, 1 em cada 20 pacientes com FA vão ter AVC, uma taxa de 5% ao ano. Quando consideramos AIT e infarto silencioso, aumenta para 7%. O risco é o mesmo se a FA for paroxística, persistente ou permanente. Claro, nós vamos pesar o risco-benefício, a prevenção, o sangramento. O objetivo é reduzir o risco de eventos sem aumentar o risco de sangramento. E para isso, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, avaliar o risco desse paciente ter um AVC pelo score de Chades-Vasque. E também avaliar o risco de sangramento maior do paciente pelo score do Hasbled. Então, quem é o Chades-Vasque? C de insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular esquerda, H de hipertensão, vai ganhando 1 ponto, idade acima
maior ou igual a 75, 2 pontos. Diabetes, 1 ponto. AVE prévio ou tromboembolismo sistêmico ou ataque isquêmico transitório, 2 pontos. Doença vascular periférica, infarto do miocárdio prévio, doença arterial periférica ou placa na aorta, 1 ponto. Idade entre 65 e 74, 1 ponto. E sexo feminino, 1 ponto. O Hasbled H, paciente tem uma PA sistólica maior ou igual a 160, todos ganham 1 ponto. Disfunção renal, clínica menor que 50, ou creatinina 2.2, ou diálise ou transplante, qualquer um ganha 1 ponto. Disfunção hepática, ganha 1 ponto. AVE prévio, 1 ponto. Sangramento prévio ou predisposição a sangramento, 1 ponto. INR lábio ou menor que 60% na faixa terapêutica, ou seja, você não consegue colocar o paciente que está usando varfarina na faixa terapêutica. O E é de elderly, então a idade é acima de 65 anos, 1 ponto. Uso de anti-inflamatórios, antiplaquetários, abuso de álcool, vai ganhar 1 ponto cada um. E aí, você vai avaliar. Sempre lembrar que você tem que dividir se a FA é valvar ou não valvar. A FA valvar é estenose mitral moderada importante ou prótese metálica. Aqui você vai ter que usar a varfarina. Não tem indicação de você utilizar uma droga como um novo anticoagulante oral ou uma medicação como um anticoagulante antivitamina K, que é chamado um novo anticoagulante oral. Então, se o paciente tem fibrilação atrial não valvar, menos de 65 anos, e só tem FA, não tem nenhum outro fator de risco, você não precisa anticoagular. Se esse paciente não tem menos de 65 anos, tá? Ou tem outras comorbidades, você vai aplicar o Chades-Vasc. Se o Chades-Vasc for 1, a maioria concorda que deve se anticoagular. Agora, maior ou igual a 2 é anticoagulação para todos os pacientes. Você vai avaliar o risco de sangramento pelo Hasbled. Se o score Hasbled for maior ou igual a 3, ou você vai optar por um novo anticoagulante oral, porque eles sangram menos do que a varfarina, ou você vai utilizar o antivitamina K, que é a varfarina, tentando deixar o INR próximo a 2. Quando o paciente tem alguma contraindicação anticoagulação, você pode abrir mão de um oclusor do apêndice atrial. Porém, a minoria ainda concorda e os estudos não são tão robustos. Só lembrar, o Hasbled, ele não tem indicação para suspender a anticoagulação. É só para dizer o risco do paciente de sangrar mais ou menos. Então não é pelo Hasbled alto que você vai contraindicar a anticoagulação do paciente com fibrilação atrial. Só lembrar do tratamento farmacológico da fibrilação atrial para anticoagulação, né? Nós temos a varfarina, que inibe os fatores, né, K-dependentes, e os novos anticoagulantes orais ou os anticoagulantes não vitamina K. Então a varfarina vai atuar nos fatores de vitamina K. Você tem que controlar o INR, o TAP-INR, tentando manter entre 2 e 3. E tem antídoto, que é a vitamina K, plasma fresco. Dabigatran é um inibidor da trombina. Você tem 2 doses, 150 e 110, vai depender da idade, vai depender da função renal. Rivaroxaban é anti-10A, você também tem 2 doses, não tem reversor ainda. Apixaban é anti-10A, 5 mg 2 vezes ao dia, ou 2,5, tá? Também ainda não tem reversor. Pontos importantes. Eletro em todos os pacientes idosos com AVE, para afastar fibrilação atrial como causa. Primeiro, documentar a FA antes de iniciar qualquer tratamento. Avalie e trate as condições associadas. Trate a hipertensão, diabetes, obesidade, doença arterial coronariana. Investigue e trate a apneia do sono.
Informação e educação sobre FA e seus riscos aos pacientes, porque o paciente não sabe nem qual é a arritmia que ele tem, quais são os riscos de fibrilação atrial. Trate adequadamente valvopatia, insuficiência cardíaca e hipertensão, que são condições associadas à fibrilação atrial. Não foque só na arritmia. Use anticoagulantes orais nos pacientes, exceto no paciente de baixo risco, ou seja, Chades-Vasse 0. Pacientes com flutter atrial devem ser anticoagulados e o tratamento é bem semelhante aos pacientes com fibrilação atrial. Modifique ou reduza todos os fatores que possam predispor o paciente a sangramento. Alcançar a meta da resposta ventricular no repouso menor que 110. Sempre lembrar que resposta ventricular é quando o paciente está em fibrilação atrial. Se você optar por deixá-lo em FA, trabalhe com a meta de frequência menor que 110 batimentos por minuto. Utilize o score era modificado para escolher a melhor terapêutica para a melhora dos sintomas. Vai ser antiarrítmico, vai ser ablação, vai ser ablação cirúrgica, os dois juntos. Não utilize antiplaquetário AS, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol para prevenir AVE nesses pacientes. Não utilize antiarrítmicos em pacientes que estão assintomáticos, nem FA permanente. Então você não vai dar meldarona, sotalol, propafenona para o paciente que não sente nada e está lá com sua fibrilação atrial tranquila. Você vai usar uma droga para baixar a frequência cardíaca, anticoagular, e você está tratando muito bem o seu paciente. Não realize cardioversão elétrica eletiva sem anticoagular o paciente. Ok, pessoal, era isso. Na atividade de sábado nós vamos discutir alguns casos clínicos, tentando fazer uma dinâmica para que a gente possa aproveitar esse pré-aula presencial com os nossos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima.